Lei de destruição. É a quinta lei. O tema de hoje, destruição necessária. Livro dos Espíritos, questão 728. A destruição é uma lei natural? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O conceito espírita de destruição. O que chamamos destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Do livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, no capítulo 21. Embora nos custe compreendê-lo, a destruição também se constitui lei da natureza, cumprindo um sábio desígnio providencial. Já foi dito que a vida orgânica é indispensável à evolução dos seres, e daí haver Deus estabelecido as leis de reprodução e de conservação, com a finalidade de, por meio delas, assegurar o desenvolvimento do princípio inteligente que neles se elabora. Pois bem, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Do livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti, capítulo Destruição ou Renovação? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De Lavoisier. Ajuda-nos a compreender a lei de destruição, que não significa, como sugere o sentido literal, um aniquilamento. Ela impõe uma renovação, atendendo aos objetivos do Criador. Um incessante transformismo em favor do aperfeiçoamento dos seres vivos. Um diligente e dirigido esforço evolutivo, onde nascimento e morte são apenas duas faces de uma mesma moeda, a vida. Livro dos Espíritos, questão 728-A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são os instrumentos de que Deus se serve para atingir os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e melhor utilização dos restos do corpo. Mas somente o corpo é destruído, porque é apenas o acessório e não a parte essencial. O princípio inteligente é indestrutível. Esse elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, o que nos permite compreender a aparente contradição entre a bondade de Deus e a lei da natureza, que permite a destruição dos seres vivos uns aos outros. No livro A Gênesis, no capítulo 3, item 20, só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Do livro As Leis Morais, capítulo 21. A parte essencial dos seres não é o envoltório físico, mas o elemento anímico que o impulsiona. Elemento esse que, sendo também imortal nos animais, retorna ao palco da vida terrena
para a continuação de sua jornada progressiva, como ocorre com todas as criaturas de Deus. O conhecimento do princípio espiritual para explicar a necessidade de destruição. Encontramos isso no capítulo 3 da Gênese, no item 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome neste trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Nada deixa, por isso, de ser espírito. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objeta-se: não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos parece defeituoso, tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. A dupla finalidade da destruição entre os seres vivos. Dentro do capítulo 3 da Gênese, só que agora no item 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos sejam constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessário a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidades e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas, na realidade, que foi que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular.
É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida, sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio. Apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada invalida a sabedoria divina, que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual. Muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria. Esse texto é do Allan Kardec. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.